Eu acredito, e isso é uma opinião particular minha, que é aquilo que o Bolsonaro falou, que era o que o Olavo falava assim, ó, se surgir um candidato conservador que fale a linguagem do povo, esse cara vai se eleger presidente. O que a gente não tinha até então, o estamento burocrático colocava pra gente, os partidos de centro-esquerda que estavam no poder, sempre impunham pra gente candidatos e a gente tinha que escolher o menos pior. Quando emerge um cara falando a língua do povo, e isso o Bolsonaro faz muito bem, que é preservar a família, a inocência das crianças, dar segurança pro cara sair de casa sem precisar ficar com medo. Valorizar a religião, os valores do cara, né? Seja ele evangélico, católico, espírita, enfim. Seja ele não tendo religião, respeitar a liberdade, respeitar o direito à propriedade, que foi tão relativizada na época do PT também. Enfim, dar o direito da pessoa ser quem ela é, até fazer o politicamente incorreto se ela quiser. A liberdade de expressão plena. Enfim, o Bolsonaro, ele é o politicamente incorreto até certo ponto também. Quando ele fala o que ninguém quer ouvir, porque a gente tá nessa onda de cerceamento de liberdade de expressão, quando ele fala essa linguagem do povo, então ele emerge e, por meio das redes, dessa plataforma nova que estão querendo fechar, essa janela que se abriu de liberdade, que agora os grandes poderosos mundiais, inclusive, estão querendo fechar. E a gente que impõe o estamento burocrático, nós queremos esse cara. Tanto que ele não tinha partido quando ele foi concorrer. Então, houve uma quebra de paradigma muito grande. Não é só uma onda conservadora eleitoral. É o próprio povo que tem os meios de se manifestar, como não tinha há muito tempo, porque antes era a grande mídia que vigia. E agora a gente tem a oportunidade de colocar a voz e a cara e ser ouvido por quem quer que seja, e as tia do Zap estão aí para demonstrar isso. Então, o Bolsonaro é esse cara que veio falando a língua do povo, tá falando os valores do povo e foi consagrado pelo povo para ser o presidente. Olha, o nosso futuro, o futuro da democracia depende dessa questão da liberdade nas redes. Porque o que está acontecendo ali? Tem uma série de movimentos, inclusive de âmbito internacional, e aí a gente já chegou a questionar um cara que faz essa checagem de notícias falsas, etc., que eles querem criar, e isso é um movimento de grandes organizações internacionais, que eles estão querendo criar uma opinião pública global. E para fazer isso, eles querem botar os autorizados de checar o que é notícia falsa e o que não é. E essa notícia, o que é fake news, se houve ou não manipulação, debate público, porque o que eles estão querendo criar, primeiro, é criminalizar a opinião. É um combate aqui e uma defesa que a gente está tendo à liberdade de expressão na sua concepção mais plena. Eu sou favorável à liberdade de expressão tal como está nos Estados Unidos. Que ela fala o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao Congresso legislar a respeito. Porque a liberdade plena é essa, é quando você pode falar o que você bem entender. Inclusive, os artistas têm que tomar cuidado de entrar nesse negócio aí que eles estão falando, porque a própria produção cultural pode sofrer, porque o cara não tem mais liberdade nem para fazer piada, e aí ele pode vir a ser processado por calúnia, injúria ou difamação. Então, o que é esse debate da liberdade de expressão que a gente está tendo na CPI, nada mais é do que uma tentativa de controle dessa nova plataforma, onde as pessoas realmente têm liberdade de falar o que bem entendem. Isso significa que a gente tem que tolerar, inclusive, fake news, se ela eventualmente acontecer. Porque qualquer boato que surja, ele primeiro vem, depois vem a checagem ou não e a confirmação da notícia. Então, o que a gente vê é que, infelizmente, os grandes veículos de mídia, que muitas vezes já cometeram fake news, eles não estão sendo objeto. O próprio Facebook tem lá na sua política, uma política extremamente politicamente correta, começa a vetar todo mundo lá, Twitter, etc. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, eu estou lendo um livro de distopia social que tem a ver com essa área de tecnologia, que é O Círculo, que já saiu o filme, não sei se vocês assistiram. Eu estou lendo o livro antes de ver o filme, mas que mostra que, digamos que essas grandes empresas de tecnologia, que hoje, gente, que eles têm acesso a tudo aqui. A toda a nossa privacidade, a todos os nossos dados privados. Posso falar uma coisa? O que uma empresa dessa não pode fazer com os nossos dados? Eles podem saber desde as nossas... Consumo que a gente faz, é tudo, né? Monitora e o controle do nosso pensamento. Deputada. Nós estamos a um passo de criar o Ministério da Verdade. Deputada. Pode falar. Eles não são bonzinhos. Eles quem? Essas empresas, eles não são bonzinhos. Exatamente. Nem o Estado. Muito menos o Estado. O Estado não é bonzinho. Com eles, como está acontecendo na China e na Rússia. Então a gente tem que quer ter isso pro Brasil? Então, você tem que ter a tua liberdade, eu tenho que ter a minha, tem que respeitar a tua e você a minha e acabou. Perfeito. Não tem como você fazer. O cara vai mandar no que eu penso? É um direito sagrado. Claro. É um Goebbels 3.0. Direito de você discordar de mim, pô. Então eu acho que o presidente, ele está sendo fiel à pauta que o elegeu. Ele reduziu o ministério, ele está fazendo as reformas que precisa para o Brasil. Então, o pessoal às vezes se apega ao jeito dele, que muitas vezes é um jeito único, autêntico,
para poder denegrir, para poder falar mal. Mas, na verdade, pô, o resultado do governo nesse primeiro ano é espetacular. Olha o que ele está fazendo. Olha as nomeações técnicas. Ministro Moro reduziu a taxa de homicídio. Paulo Guedes trazendo aí a aprovação da Previdência, que vai trazer 1 trilhão de economia para o Brasil. Retomada do emprego agora em outubro, 70 mil novos postos. E, no geral, esse ano nós já estamos aí com 840 mil novos empregos, que era um melhor número desde 2014. Então, os números aí do presidente Bolsonaro estão vindo para trazer uma nova forma de governar. E é isso que a gente precisava. Eu sou de Chapecó, região oeste, região do agro lá de Chapecó, interior, onde a agricultura familiar funciona. Lá tem muita fumo, né? Não tem fumo lá? Nós somos o segundo... Onde tem fumo lá? Mais na região meio oeste de Santa Catarina. Eu estou na região oeste, onde tem criação de suínos, aves. Nós temos uma cooperativa, a terceira maior do Brasil, que ela tem 70 mil famílias que praticam agricultura familiar verdadeira. Ou seja, são cooperados, são numa cooperativa, numa grande cooperativa, né, a Cooperativa Aurora, posso falar, que exporta hoje. Nós somos o segundo maior exportador de aves, primeiro maior produtor de suínos do Brasil. Também várias culturas aí de grãos. Nós somos o celeiro lá de Santa Catarina, no meio oeste. Então eu sou nessa região aí, bem raiz, né? Queria saber o que você acha dessa decisão pantagruélica do STF de soltar os bandidos da segunda instância e como é que está o trabalho na CCJ, claro. Gente, essa decisão do Supremo, com todo o respeito que eu tenho que ter, porque é uma instituição, um que poder autônomo, independente, isso contraria todo o direito penal mundial. Até 2009, no Brasil, a gente tinha uma previsão de que, logo após proferir a sentença condenatória, estava lá no artigo, recolha-se o réu à prisão. Sim. O que a gente viu depois de 2009 foram que, coincidentemente, com grandes casos de corrupção, o Supremo começou a modificar o entendimento. Então, primeiro foi a Lei Fleury, depois o Mensalão e agora a Lava Jato. Eles não pegam, é óbvio, um caso da própria situação, pegam um caso ali, qualquer caso, para modificar o entendimento. Falei com alguns juristas, Modesto Carvalhosa, Ives Gandra, Thompson Flores, vários juízes de primeiro grau, advogados, e todos eles foram unânimes em dizer que bastaria uma modificação na lei ordinária, porque trânsito em julgado não tem que estar na Constituição, então não precisaria o Supremo ter que fazer com que a gente tivesse que aprovar uma PEC para poder modificar esse entendimento. Mas esse tema chegou lá na CCJ, estava bem difícil, porque a sugestão do Manente era mudar o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, digamos assim. Eu entendo que não tem... Não dá para mudar o código? Hã? Não dá para mudar o código? O problema é que daí eles levam para... Como teve essa decisão recente do Supremo, eles vão dizer, não, essa lei contraria o recente entendimento, tem muito vão julgar código, inconstitucional. Né? Muita zoeira. Bastava mudar o artigo 283 do Código de Processo Penal, que a gente poderia retomar aí o entendimento.